nos estendemos demais. Então, boa tarde, gente, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui presentes. Estamos aqui para nosso segundo encontro, nossa segunda palestra desse evento que a gente organizou aqui no NUGE, o Núcleo de Estudos de Gênero e Sexualidade da FMU FIAM-FAAM, e que nós demos o nome de Além do Arco-Íris, um espaço de fala para todos. Hoje nós vamos receber aqui o Raí Neres, que vem no lugar do Paulo Araújo, que teve um contratempo e não poderá estar conosco. E o Raí Neres vem falar com a gente sobre população LGBTQIAP+, em situação de vulnerabilidade em rua. O Raí é um dos diretores da Casa Neon Cunha e vai aqui compartilhar com a gente um pouco da experiência da Casa Neon Cunha e trazer um pouco mais de informação para a gente. Então, esse evento ele conta com 15 encontros, nós estamos no segundo, nós vamos até o dia 16 de junho, em celebração ao mês do orgulho LGBTQIAP+, já que nós temos aqui esse núcleo, né, que nós temos promovido atividades, sobretudo de conscientização por meio da educação, porque eu acredito que é uma das maneiras mais eficientes de nós combatermos as violências e de nós promovermos avanços sociais em relação às pautas que nos interessam, né? As pautas que estão voltadas às minorias, dentro das quais as pessoas que se identificam com a sigla LGBTQIAP+, também estão, em busca de nós podermos nos conscientizar e conscientizar as outras pessoas. E para que nós saibamos como nos impor para termos respeito, para termos direito à nossa dignidade garantida e que possamos, dessa maneira, também lutar pela dignidade de outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, lembrando que nosso encontro dura mais ou menos 1 hora, a lista de presença nós compartilhamos um link para um formulário no final do encontro, e a partir desse link, quem é daqui da instituição, discentes da instituição, se inscrevem e nós lançamos as 4 horas complementares obrigatórias. E quem é de fora da instituição, por meio do preenchimento desse formulário, nós fornecemos um certificado de participação, ok? Então, espero que vocês tenham aí uma ótima tarde aqui na nossa companhia, em companhia do Raí Neres. Eu vou passar a palavra aqui para o Vitor Melo, que vai fazer a apresentação do Raí, que é um dos integrantes do NUGE, já está conosco há 2 anos, pelo menos, né, Vitor? Foi meu aluno aí na iniciação científica, em breve já vai se formar e vai continuar participando como um egresse. Então, Vitor Melo, estudante das artes visuais, do último semestre do bacharelado nas artes visuais, artista visual, pesquisador, vai aqui fazer a apresentação do Raí. Boa tarde, Vitor. Oi, boa tarde. Dá para me escutar bem? Então, gente, boa tarde a todo mundo. Sejam bem-vindos, né, a mais esse evento do NUGE, nesse ciclo de palestras, né, do Além do Arco-Íris. E a palestra de hoje, como o professor falou, é sobre a população LGBTQIAP+, em situação de vulnerabilidade. Hoje a gente tem a presença do Raí Neres, obrigado novamente por aceitar esse convite, né? E vou fazer uma breve apresentação. O Raí ele é formado em planejamento territorial pela UFABC, ele também é estudante de ciências de dados, funcionário público na área da saúde, diretor e cofundador da Casa Neon Cunha e coordenador do coletivo LGBTQIAP+, Prisma, Dandara dos Santos, membro da Frente Parlamentar pelos Direitos das Pessoas LGBTQIAP+, da Assembleia Legislativa de São Paulo. E aí aqui eu vou fazer uma breve apresentação da Casa Neon Cunha, né, que é uma ONG que abriga e acolhe a população LGBTQIA+, em situação de extrema vulnerabilidade. A casa tem esse nome, né, Neon Cunha, por causa de uma das maiores ativistas LGBTs que acabou ganhando destaque, dando assistência à comunidade em São Bernardo do Campo e no ABC Paulista. A casa é hoje um espaço seguro de moradia para a população marginalizada. E aí aqui fica alguns adendos que você pode ajudar a casa doando alimentos, kits de higiene básica,
a sua contribuição, no caso, ela pode ajudar muita gente, né? Lembrando também que a casa, ela ajuda na retificação de documentos para pessoas trans, né? Através de doações monetárias e afins. Então, fiz essa minha apresentação, eu só vou falar para as pessoas que qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar no chat, eu aqui, a Chay, a gente vai estar olhando para passar para o nosso convidado. E é isso. Novamente, gente, sejam bem-vindos. Rai, muito obrigado pela presença. Eu vou passar a palavra agora para você. E é isso. Boa tarde, pessoas. Então, ele já me apresentou, né? Boa tarde. Mas para pessoas que têm problema, pessoas que têm deficiência visual e tudo mais, eu vou fazer uma autodescrição. Eu sou um homem negro, gay, cisgênero, gordo. Eu tô com a barba branca, tenho 41 anos. Tô com o cabelo raspado, careca, já caindo pra calvície. Eu tô com uma blusa cinza e com um fundo bege. Então vamos lá. Eu não, assim, era o Paulo que ia fazer, mas assim, eu tenho bastante, como posso dizer, conhecimento sobre o tema que vai ser abordado, né? Inclusive eu já escrevi artigos sobre isso, e eu não quero que seja aquele monólogo. Eu estudo na UFABC, né, no Estado Federal da ABC, e então eu tô calejado com esse tipo de coisa, já participei de muitas palestras, eu sei que é chato pra caraca. Então, como eu vou estar vendo algumas coisas que vão estar me norteando, porque é muito tempo para falar. Então, eu vou. Se alguém quiser falar e eu não verificar que levantou a mão, não sei se aqui nos aparece levantar a mão, vocês podem me interromper, tá? E fazer pergunta, que eu acho legal a gente trocando palavras. Só para entender, para conhecer a sala aqui. As pessoas que estão aqui nessa sala são de cursos diferentes ou são dos mesmos cursos? São de cursos bem diferentes, Raí. Tem de toda a instituição e provavelmente gente de fora da instituição também. Tá. A maioria é de exatas, de humanas. Olha, nós daqui, o QG é de humanas, porque eu sou professor nas artes visuais, então acabo que tem aqui uma boa parte que é das artes visuais. Mas tem pessoal da psicologia, letras, olha lá, design, tradução, bastante humanas. Fonoaudiologia, tem o pessoal da biológica aí, o pessoal da odontologia, jornalista, tem bastante gente aí. Tô vendo que tem poucas exatas aqui, né? Eu acho que tem poucas, né? Tem pouca exata. O povo da matemática não gosta muito de palestra. Tem biomédica, legal. Não, só para entender o perfil. Tem história, moda, só para entender um pouco o perfil da galera, né? Porque o discurso ele tem que se adequar ao público. Então, vocês já estão acostumados a ouvir palestras de 3 horas. Então, vamos lá. Primeiramente, é importante eu contar um pouco da minha história para vocês entenderem essa questão, né, dos LGBTs em situação de rua. Eu tô com 41 anos, né? Eu comecei na militância aos 14 anos. Pra você ver como que eu sou bicha velha, hein? Eu fui na primeira parada LGBT de São Paulo, em 1996. Eu tinha 14 anos de idade. Mas foi coincidência. Eu trabalhava na região da Paulista e acabou vendo a parada. E desde então, eu frequentei sempre as paradas. Hoje não frequento muito, porque mudou muito a configuração. Eu era de um grupo de apoio a ex-Testemunho de Jeová e atuais... Não, ex e atuais Testemunho de Jeová, gays, lésbicas e simpatizantes, na época dos GLS. Então, faz tempo. Não tinha nem internet ainda, não tinha telefone celular, era outro rolê. Então, a gente ia para as paradas assim de máscara, boné, óculos, e a gente não podia ser reconhecido, né? Porque podia alguém filmar e aparecer. E fora que... E tinha o pessoal que ia nas paradas com tchaco. Era a galera dos anarcopunk. Eles iam fazendo a proteção da gente, assim, na parada, porque tinha... O pessoal jogava pedra, era outra conjuntura, a gente evoluiu bastante. E aí eu fui para Porto Alegre, e morei muitos anos em Porto Alegre, e eu fui de um coletivo chamado Desobedeça.
Então, que já começou a trabalhar com políticas públicas LGBTs, lá em Porto Alegre, e era um pouco partidário, né, de esquerda e tudo mais. E aí, depois eu vim para São Paulo, atuei em outros coletivos, até que eu entrei na Universidade Federal do ABC, e entrei no coletivo Prisma, faz tempo, 2014, vai fazer 10 anos. E no coletivo Prisma, eu acho que vocês tem uma pessoa do coletivo Prisma que foi chamada por vocês, que é o Mikael. Não sei se ele já fez ou vai fazer, eu sei que... Ele falou com a gente anteontem, foi o Mikael que abriu essa Isso. temporada de palestras. Isso, nós fomos responsáveis pelas cotas trans, eu fui uma das pessoas que ajudou a escrever a resolução. Antes a gente fez a resolução da regulamentação do uso do banheiro, né? Então, assim, a gente abriu muitas portas na UFABC. Recentemente a gente fez a resolução de diversidade sexual e de gênero, política, né, de diversidade sexual e de gênero, que envolve combate à violência contra as mulheres e as pessoas LGBTQIA+, na mesma resolução. E hoje, a partir disso, acabei surgindo a Casa Neo Cunha. Eu sou um dos cofundadores, o Paulo é um dos idealizadores, e ele está à frente hoje como presidente da Casa Neo Cunha, ele é uma figura muito importante. E eu estou com ele desde o início, desde a concepção, quando se pensava na Casa Neo Cunha, porque eu trabalhava muito com a questão acadêmica, né? A questão acadêmica da UFABC, mas a Prisma já atuava com as travestis em situação de prostituição, lá da Avenida Industrial, que fica entre Santo André e São Caetano. Estamos em situação bem bastante precária, né? Algumas começaram a prostituição através do tráfico de pessoas. Eu fiz uma especialização em tráfico de pessoas também, e a gente atuava lá, bem complexo, entendeu? A gente fazia festas para elas, levava as coisas. Às vezes tinha adolescentes, crianças de 12, 13 anos que eram traficados, que pediam ajuda para a gente não podia fazer muita coisa, porque tem polícia envolvida, tem deputados, vereadores, gente grande. Então, assim, aí começa a gente começar a trabalhar com as pessoas em extrema vulnerabilidade social, a partir da industrial. A diferença das pessoas que eu trabalho hoje na Casa Neo Cunha e da industrial é que a industrial ainda, a prostituição mantém que essas pessoas tenham um teto para dormir. Quer seja uma casa de cafetinagem, quer seja um pensionato, quer seja um barraco, que é que a gente chama em planejamento territorial, a gente chama habitações e assentamentos precários, né? Que seriam ocupações, cortiços, invasões, enfim. Né? Então, assim, que você tem o mínimo de... A política pública não chega até lá. E hoje eu trabalho com um público diferente desse, né? Que é através da Casa Neo Cunha, que são as pessoas em situação de rua. Então, assim, uma coisa que a Casa Neo Cunha vem ensinando a gente bastante, é que só sabe o que é trabalhar com pessoas em situação de rua quando você trabalha, né? Então, é uma situação bem diferente. Muitos de nós que temos uma situação de privilégio ou temos um pouco mais de condição, a gente não tem a mínima noção de fato. Hoje eu estava até discutindo com alguém, que nem lembra, tanta gente que eu converso, exatamente isso, de que as pessoas, por mais que elas se esforcem, elas não conseguem compreender o que é a situação de rua. E o que eu vou começar a falar com vocês, e como te disse, vocês podem me interromper, tá? Quando pediram para mim, assim, quando eu comecei a pesquisar sobre pessoas em situação de rua, eu tenho um viés bastante acadêmico. E falei, vamos pesquisar sobre pessoas em situação de rua. Achei bastante coisa, né? Quando você pesquisa lá no Google Acadêmico, em revistas científicas, tem bastante coisa sobre pessoas em situação de rua. Mas não é o suficiente, pouco em comparação do que deveria ter. Quando você começa a pesquisar sobre pessoas em situação de rua, LGBTQIA+, você não encontra nada. Você encontra pouquíssimas coisas. Você encontra muitos relacionados, artigos bastante superficiais. Mas, assim como a população LGBT, que é a mais, não há um censo. A gente aprendendo, assim, a minha área de planejamento territorial, ela trabalha com demografia, trabalha com economia, questões socioeconômicas. É uma prática de políticas públicas. Só tem na UFABC essa graduação de planejamento territorial. Eu amo essa profissão, né? Eu mexo bastante hoje, eu mexo muito com geoprocessamento, cartografia, fazer mapas, esse tipo de coisa.
E aí, quando a gente aprende demografia, tudo a gente pensa que a gente se resolve com o censo do IBGE. E recentemente a gente participou de uma reunião, eu, Paulo, lá na Universidade Federal do ABC, com o reitor, que a gente é bastante próximo, e tinha uma professora demógrafa. E ela trouxe um dado que, mesmo sendo LGBT, desde os 14 anos que eu estou atuando, eu não tinha noção que existe, todas as populações têm suas especificidades. A população LGBT em especial, mesmo que houvesse o censo do IBGE, que a gente não conseguiu, que a gente tentou, ele seria muito difícil de você caracterizar e categorizar a população através do censo IBGE. Por quê? O censo IBGE ele trabalha por respostas das pessoas que moram na residência. Não são todas, é quem atende. Então, quando você vai numa residência, o censor chega lá para fazer o censo, aí atende a mãe. Muitas vezes a mãe não sabe que o filho é LGBT. Aí, assim, então seria um dado que talvez atrapalharia bastante as políticas públicas, porque é um dado que teria bastante falhas. Ou então, mesmo o LGBT que atendesse na porta para fazer o censo, ele vai ter que falar para a família toda. Talvez ele não diria que era LGBT por questões da família. Ou então, alguém atende, mesmo que a família não tenha preconceito, mas não sabe que o irmão é LGBT, que o irmão ainda não se assumiu. Então, assim, você não teria a categorização, o censo adequado da população LGBT. Então, assim, isso só para vocês entenderem como isso é bastante complexo, né? Essa questão de a gente entender. E isso atrapalha diretamente as políticas públicas. E quando eu falo de população de rua, ela é uma população totalmente invisível. Porque não existe, o IBGE não atende a população de rua. O IBGE ele trabalha com o setor censitário. O setor censitário, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, ele tenta juntar um mesmo núcleo de grupo de pessoas, a quantidade de casas, residências por território. Então, você vai ver, por exemplo, uma cidade do interior que tem um setor censitário gigante e em São Paulo você tem setores censitários minúsculos. Mas, às vezes, o setor censitário daquela cidade, quer dizer, às vezes não, o setor censitário do interior tem a mesma quantidade de residências que o setor censitário de São Paulo. Então, ele é baseado pela quantidade de residências. Claro que isso o tamanho varia de acordo com a dispersão dessas residências no território. Quando é no interior, você tem muitas vezes residências que não são coladas uma na outra, né? Que não são geminadas, então você acaba tendo um território maior, né? E aí, só que o censo, ele não consegue captar as pessoas de rua. Essas pessoas não são... Primeiro que elas têm um fluxo pendular, né? Elas são transeúntes, esse fluxo pendular, elas estão um dia num lugar, amanhã elas estão em outro, talvez elas voltem, talvez não. Elas estão sempre migrando dentro do território, né? Então, assim, é difícil para o censo. E não tem um censo específico para a população de rua, muito menos para LGBT. Então, assim, imagine só, se tivesse o censo da população de rua, São Paulo fez, o município de São Paulo fez, mas mesmo assim, ele tem um déficit gigante, porque a Prefeitura de São Paulo diz que tem por volta de 30 mil pessoas em situação de rua, o movimento da sociedade civil fala que não, que é mais de 100 mil. Então, você já tem uma noção. E ele não tem um recorte de gênero, né? Tem de raça, mas bem pouco, mas de gênero não tem nem de identidade de gênero. Então, assim, o que eu quero falar inicialmente aqui, nesses minutos, né? A população de rua, ela é invisível. Ponto. A população de rua LGBT é ainda mais invisível. E aí a gente tem vários problemas relacionados à população de rua. Porque os gestores públicos, eles simplesmente criam depósito de gente, que é chamado abrigo. Então, por exemplo, de São Bernardo, você tem um abrigo que num único ambiente tem 110 camas. Imagine, não tem divisórias, 110 camas. Em São Paulo, você encontra muito isso. Aí você tem um único banheiro para todo mundo. Né? Então, assim, são lugares inóspitos, né? Aí imagine você num ambiente desse e você coloca uma travesti lá, ou um homem trans dentro de um ambiente desse. A gente já, inclusive, nesse artigo que eu escrevi, que eu estou até baseado aqui nele, né?
eu costumo falar sobre a exclusão da população LGBT, a invisibilidade e exclusão social da população LGBTQIA+. Então, o primeiro item que eu coloco nesse artigo, que é o padrão heteronormativo que exclui desde a infância. Então, eu falo que as pessoas LGBT, especialmente as pessoas trans, sofrem diariamente diversos tipos de preconceitos e tipos de violências diversas, né? Sejam físicas, psicológicas, simbólicas. E para elas, é uma coisa que eu falo sempre, eu gosto de falar, que eu aprendi e uso sempre, é dado um não lugar. Existem barreiras visíveis e barreiras invisíveis. A barreira visível é a catraca para entrar no ambiente. A barreira invisível é um ambiente higienizado que a pessoa olha e fala: esse não é meu lugar, eu não vou entrar porque não é meu lugar, as pessoas não vão me aceitar, eu vou sofrer violência. Então, muitas vezes a pessoa nem chega no ambiente porque ela já olha e fala: não é um não lugar para mim. Né? Aqui, tem um livro que é bem interessante, eu não lembro o autor, que fala sobre a arquitetura que exclui, né? Então, a arquitetura das cidades em si, elas são excludentes, né? Um exemplo que eu te dou, o Vale do Agabaú. O Vale do Agabaú tinha bastante árvores, bancos, os caras construíram agora uma avenida lá, que é para as pessoas circularem, né? Então, não é para as pessoas pararem, trocarem ideia. Então, é uma arquitetura hostil que se cria, né? Então, cada dia que passa, né? A parofobia, eu acho que é o nome disso que do padre Júlio Lancelotti fala, né? Que é você criar ambientes inóspitos para as pessoas ficarem. Você coloca pedras, coisas pontiagudas para as pessoas em situação de rua não ficar. E tem a parofobia no dia a dia mesmo para que as pessoas não circulem, né? E aí, o que acontece? A gente entra na questão do direito à cidade, né? Então, muitas vezes as pessoas LGBTs não têm direito à cidade. Primeiro que elas são expulsas de casa muito cedo. Então, assim, é interessante que há uma diferença do tratamento da gay, da lésbica, isso dentro da família, tá? Da pessoa trans masculina e da pessoa trans feminina, que são as mulheres trans e travestis. Então, isso a gente constatou no UFABC. Existe graus de aceitação, por mais violência que a pessoa sofra, que diverge de umas para outras, né? Então, assim, quando a mulher ela é lésbica e ela se demonstra masculinizada, ela sofre machismo e patriarcado gigante. Mas, na maioria das vezes, ela não é expulsa de casa. Ela é restringida à casa, né? Muitas vezes o pai proíbe dela sair, maltrata ela e tudo mais. Já, por exemplo, a pessoa trans feminina, a partir do momento que ela começa a demonstrar um período de transição dela, que ela está se afeminando e tudo mais, eu não gosto muito desse termo, mas é um termo que é bastante, só para vocês entenderem, a primeira atitude é violência física e expulsão de casa. Não há conversa. E isso reflete no dia a dia hoje. Por exemplo, nas cotas trans da UFABC, eu acompanho bastante esses dados, tá? Que eu sou um dos caras que idealizaram as cotas trans da UFABC. E, assim, a gente tem muito mais homens trans do que pessoas travestis. Não sei se o Michael falou isso para vocês. E transexuais. Por quê? Porque os homens trans, ele é ficado em cárcere privado, vamos dizer assim. A família, o pai não quer que aquela mulher que se identifica como homem trans, né, que nasceu com vagina, que na cabeça dos pais é isso, tá? Não quer que ela saia de casa. Então, ela acaba conseguindo completar o segundo grau, né? Já a travesti, ela é expulsa de casa. Ele não vai aceitar de forma alguma. Então, a gente vê esse reflexo na UFABC. Porque quando chega aos 18 anos, aquele homem trans ou aquela mulher sapatão, mulher cis sapatão, ela pega e sai de casa. Ela consegue fugir de casa. Ou quando chega para os seus 15, 16, 17 anos, ela foge de casa, né? Mas até então ela conseguiu ter um grau de instrução um pouco maior. Isso é importante para entender a população de rua LGBTQIA+. É muito importante. A gente vê isso na Casa Neocunha. Já a travesti, a mulher trans, ela é expulsa de casa muito cedo, então ela não consegue nem terminar o segundo grau. Quando ela não é expulsa de casa, ela não consegue, por exemplo, assistir aula. Ela sofre violência dentro da escola, estupro coletivo, assim como acontece com as sapatões também e outras coisas, né? E aí, o que acontece? Isso afeta
muito como essa população vai ser reinserida na sociedade. É o que acontece com a Casa Neocunha. Então, por exemplo, eu recebo na Casa Neocunha, primeiro que chegam poucos homens trans, tá? Na realidade, tipo, chegou foi um ou outro, e esses homens trans não estão em situação de rua. A 95% da população que frequenta a Casa Neocunha são mulheres transgêneras, travestis, negras retintas. Aí a gente tem dos outros 5% gays, algumas lésbicas, né? E algumas pessoas não binárias. Esse é o perfil da Casa Neocunha. Mas por que tantas mulheres trans e travestis? Justamente por causa disso. Porque quanto maior o afastamento da sociedade, o acesso à educação, à saúde, maior é a dificuldade dessas pessoas terem desenvolvimento socioeconômico. É muito maior. Então, se eu pego, por exemplo, uma pessoa em situação de rua que tem segundo grau, eu consigo mais facilmente inserir ela no mercado de trabalho ou emprego em renda. Ela tem mais facilidade de fazer curso profissionalizante, qualificações profissionais. Então, assim, é bem complicado essa questão, né? E a LGBTfobia, mas isso não significa que a pessoa que tem segundo grau ela vai ter facilidades. Porque existe a LGBTQIA-fobia dentro do mercado de trabalho. Então, eu pego uma pessoa em situação de rua e eu tento inserir no mercado de trabalho. O mercado de trabalho quer pessoas higienizadas. Na maioria das vezes, eles querem pessoas brancas, pessoas que a gente chama, que agora está sendo discutido sobre você usa esse termo, que é passabilidade cis ou não, né? Aquela pessoa trans que tem, ela não transparece ser tanto trans, né? Então as empresas querem isso. E aí o que acontece? Dependendo se a pessoa for preta ou ela não tiver feito uma transição, né, hormonal mais cedo, ela tem maior dificuldade de inserção no mercado de trabalho, porque a questão estética, ela pode ser mais qualificada que for. Pode ter doutorado, mestrado, não é à toa que muitas pessoas trans não conseguem se inserir no mercado de trabalho. É justamente por causa da visão da sociedade, ou quando coloca ela no telemarketing, que ela está atrás de um computador, ninguém vai ver a cara dela, ou coloca ela lá na reposição de mercadorias dentro do supermercado, como acontece muito, onde poucas pessoas vão ver, ela é invisível, ou na limpeza, né? Mas muitas mesmo, né? Isso não vou repetir, você já sabe, estão na prostituição, estão na precarização, e a prostituição tem idade, tá? Quando chega a 30, 35 anos, a pessoa ela não serve mais para prostituição, e aí, assim, ela sofre inúmeros problemas, né? Já na fase que ela está na fase adulta e tudo mais. Alguém mandou uma pergunta gigante aqui, né? Eu não sei a ordem, vocês vão me parando aqui, ó. Antes dessa pergunta gigante aqui, como podemos, tem outra pergunta? Não, só tinha a pergunta bem no comecinho, mas que você já acabou respondendo, que foi há quanto tempo você está na Casa Neon Cunha? A Casa Neon Cunha, a gente começou em 2017, 2018 a gente começou firme, 2019 a gente fez o Estatuto Social, e enfim, estou desde 2017. O que mais? Eu vou te fazer a pergunta então, Raí. O John enviou o seguinte, acho que são duas perguntas. A primeira é a seguinte: como podemos enfrentar de maneira compassiva e abrangente os desafios enfrentados por pessoas LGBT em situação de rua, incluindo questões como uso de drogas, fome, saúde mental, transmissão de doenças transmissíveis, garantindo que tenham acesso a abrigos seguros, privacidade, serviços de saúde mental adequados, suporte para a recuperação de vícios e programas de assistência alimentar, ao mesmo tempo em que respeitamos e celebramos sua identidade e orientação sexual? Uhum. Eu olhei essa pergunta assim, eu lembrei da capa da Chima de Jeová, no Paraíso da Terra, a criança brincando com o leão. Porque, assim, isso seria o mundo ideal, tudo isso aqui, e nem com a esquerda, tá? Que se diz progressista, a gente conseguiria tudo isso, porque a gente tem muitos preconceitos, né, dentro dos progressistas, realmente. E o problema maior relacionado chama-se políticas públicas, tá?
Então, a gente está num sistema capitalista que visa o lucro, e esse tipo de coisa é visto como somente saída de dinheiro, não entrada de dinheiro para os governantes. Então, por exemplo, a saúde mental e a saúde em geral. Eu trabalho no SUS, eu trabalho no hospital também. O CAPS, ele tem um organograma maravilhoso, ele é maravilhoso, o CAPS. Porém, na prática, ele não funciona. Porque quem é responsável pelo CAPS são as prefeituras. Então, a prefeitura cria 2, 3 CAPS que tem vaga para 150 pessoas, mas tem 2.000. A gente vive num problema de pandemia mesmo, relacionada às drogas. E você não tem equipamentos de saúde suficiente para atender essas pessoas, por falta de interesse do governo. Inclusive, eu fiz um artigo recentemente falando sobre investimento em saúde mental. Então, no governo Bolsonaro, já vinha reduzindo, já no governo Lula, tá? Não vamos passar pano, não, o investimento em saúde mental. Mas quando chegou no governo Temer e Bolsonaro, o investimento diminuiu para 0,01%. Então, ou seja, os caras cortaram todo o investimento em saúde mental. Então, assim, você trabalhar com a questão de drogas é um problema que a gente tem na Casa Neo Cunha. 90% das pessoas que estão na Casa Neo Cunha tem problema com drogas e álcool, né? E a gente não tem como substituir o Estado. Eu vou mostrar uns slides um pouquinho antes de encerrar, da Casa Neo Cunha, falando o que a gente faz. A gente tem atendimento psicossocial, nós temos atendimento psicológico, porém, a gente não tem como suprir a demanda do CAPS. O CAPS é uma equipe multidisciplinar que envolve psiquiatras, terapeutas ocupacionais, enfim, mesmo que a gente quisesse, tivesse muita força de vontade, a gente não conseguiria. Nem o Estado consegue, imagine com respeito a isso. Com respeito às transmissões de doenças, a única coisa que funciona realmente é a questão de ST/AIDS, tá? E ainda por cima tem falhas, porque muitos grupos conservadores querem tirar esses investimentos. Porque se você tem que estudar um pouco sobre a história do HIV/AIDS, que os movimentos LGBTs até hoje sobrevivem financeiramente dos financiamentos internacionais e nacionais de HIV/AIDS, que foi década de 90, aquele boom, década de 80, mas mais década de 90, onde as mortes começaram a ficar bem forte mesmo, o número de mortes grande. Aí houve uma comoção internacional e começou Madonna fazendo campanha, Michael Jackson, começou investimento em ST/AIDS. E aí o que acontece? Você tem hoje, principalmente no Brasil, que é um SUS, né? Você tem uma rede muito ampla com respeito a isso, as pessoas têm acesso fácil à medicação, ao tratamento, ao acompanhamento de ST/AIDS, mas a gente tem um boom muito grande ultimamente de sífilis, né? Isso eu vejo no hospital que eu trabalho e também na UFABC, na própria Casa Neo Cunha, porque a galera está usando menos camisinha. E a população de rua não tem acesso a esse tipo de coisa, né? Não tem nem educação sexual adequada para a utilização desse tipo de coisa. Aí você tem uma grande população com HIV e ST. E isso não só a população de rua, né? Abrigos seguros, a gente tem que criar. Eu não vou lembrar direito a frase, mas assim, a gente tem que tratar os desiguais de acordo com o seu grau de desigualdade. Mais ou menos isso que fala, né? Eu vou pesquisar aqui, mas depois eu falo. O que acontece? Os abrigos, eles são separados por gênero. Tratar os desiguais. O princípio da igualdade pressupõe que as pessoas colocadas em situações diferentes sejam tratadas de forma desigual. Dar tratamento isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades. Então, igualdade não significa tratar todo mundo igual. Você tem que entender as especificidades de cada pessoa. Então, por exemplo, num abrigo que separa homens de acordo com o pênis e mulheres de acordo com a vagina, é muito complexo. Eles são excludentes até com famílias, porque o que acontece? O abrigo supondo que tem uma mulher na situação de rua com seu filho na situação de rua. Ela é do gênero, ela é vista como feminino e ele como masculino. Eles são separados. Então, são abrigos que não são humanizados. Com as pessoas LGBTs é pior ainda, porque é baseado na genitália. Imagina você pegar uma mulher trans, uma travesti, e jogar num abrigo com 100 homens.
o que vai acontecer com ela? Se imagine pegar um homem trans, ou supondo que, tá, então você vai tratar de conforme as pessoas se auto-identificam. Resolveu o problema? Não. Porque eu vou pegar um homem trans, se identifica com homem, e vou colocar ele no meio de um monte de homem cisgênero. O que vai acontecer? Estupro coletivo. Porque ele vai falar, ele tem vagina, então eu vou estuprar ele. Isso já ocorre normalmente aqui fora, imagina. Então, quando você fala de abrigos, você tem que ter um atendimento especializado que entende as especificidades da população em si que vai ser atendida. Então, qual é adequado? Adequado ter abrigos voltados para a população LGBT. E dentro desses abrigos voltados para a população LGBT, ou alas, não precisa ser o abrigo em si, ou alas, você separar de acordo com as especificidades que são baseadas nos estudos já existentes. Como está acontecendo em São Paulo. Em São Paulo você tem a Casa João Nery, que só fica homens trans. E tem a Casa Florescer, que só fica mulheres trans. Aí vocês perguntam para mim assim, e tem outras casas, né? Casa Vulva, por exemplo, que são casas que voltaram só para mulheres lésbicas. Ah, mas o correto é a segregação? Não. A Casa Leão Cunha, ela vem com uma proposta, que é uma proposta que a gente está em teste. A gente vai ter pessoas LGBTs, tanto homens cis, mulheres cisgêneras, quanto mulheres transgêneras, como homem transgêneros, né? Então, assim, a gente vai ter 3 quartos e a gente vai readequar isso daí. É uma experiência que a gente está fazendo, porque a gente não tem condições financeiras também de separar. E a gente entende que o convívio ele é muito importante, né? É o exemplo que eu te dou quando a discussão sobre pessoas com PCD, pessoas com deficiência, que queriam criar para pessoas com problemas cognitivos, problemas neurológicos. O governo Bolsonaro queria deixar essas pessoas em escolas específicas. E há uma discussão muito grande dizendo, não, elas têm que conviver com as outras pessoas que não têm deficiência também. Mas o atendimento tem que ser especializado, que inclua usando tecnologia, usando equipamentos. A gente entende da mesma forma, mas isso também não diminui as complexidades que vão surgir. Privacidade. Eu não entendi o que você quis dizer com privacidade, tá? Porque, na realidade, o SUS, ele mantém a privacidade. Depois você me explica, se você quiser escrever o que você quis dizer com privacidade, porque a privacidade é uma das poucas coisas que ainda a gente se mantém, ainda hoje em políticas públicas. Saúde mental, já falei, né, que é a questão do CAPS. Suporte e recuperação de vícios envolve o CAPS também, e redução de danos, que é uma questão que pouco se discute. Né? A questão é, ou você usa ou você não usa. Não entende que a pessoa tem um processo para parar de usar, e que envolve a questão de redução de dano. Programa de assistência alimentar. Você tem o Bom Prato, você tem outros programas de assistência alimentar, mas eles são bastante vários. Agora começou a funcionar no final de semana, né? O Bom Prato. Mas o Bom Prato, mesmo assim, você tem que dar uma contribuição mínima. E, às vezes, a pessoa de situação de rua não tem R$1, né? Então, assim, ao mesmo tempo em que respeitamos a celebrando a identidade e orientação sexual. Eu acho que eu já falei. Daí, aqui em São Paulo, percebemos que a situação da Cracolândia parece estar se agravando. Assim como o uso de novos entorpecentes, os CAS, né? A única coisa que parece estar sendo feita por parte do governo é o deslocamento das pessoas de um local para outro. E existe um termo que é bastante usado, esqueci o nome dele, não vou citar, é um professor africano que trabalha na USP, que ele criou esse termo, eu vou pegar aqui, o termo chama-se necropolítica, já vou falar? Necropolítica, que é a política da morte. E aí, o que acontece? Eu vejo a Cracolândia hoje... Aquiles Bembe. Aquiles Bembe, é isso. Mbembe, né? Não sei como pronunciar exatamente. É professor da USP, Aquiles Bembe, é isso aí mesmo. Ele que cria o termo, depois vocês dão uma lida no livro dele que fala sobre isso. E o que eu vejo, a Cracolândia envolve, assim, eu sou do planejamento territorial, então posso falar um pouco sobre isso, a gente discute bastante sobre isso. Envolve um pouco de gentrificação, que chama especulação imobiliária, envolve questão de o tráfico de droga não está apenas na mão do cara que está na esquina, na biqueira, está envolvido pessoas muito grandes. Vídeo dos 2 últimos aviões aí apreendidos, né? Essa semana. Envolve jihadismo social muito grande, entendeu? A questão da Cracolândia, você não pode só ver só nos aspectos da droga. Eles vêm há algum tempo querendo criar a Nova Craco, gosto de ouvir falar, que é um projeto inovador que vai dar metade do centro para as construtoras. E tem uma discussão muito grande que o centro tinha que estar a população de baixa renda, que ela vai dar vida à cidade. Os lugares mais seguros que tem, onde tem população circulando. Então, um dos problemas maiores do centro é que não tem população circulando, porque muitos prédios abandonados.
E aí o que acontece? Há uma discussão de que na Cracolândia está daquele jeito porque é uma forma de expulsar aqueles que o governo até hoje não conseguiu expulsar. Como os comerciantes da Santa Efigênia, que quando o projeto Craco era demolir a Santa Efigênia. Os comerciantes falaram, nós não vamos sair daqui. Agora os comerciantes estão saindo. Você cria... Você sabe aquela coisa? Eu crio dificuldades para vender facilidades. Eu crio uma situação insustentável e as pessoas saem, depois vem o preço dos imóveis cai, vem a construtora e vai lá e compra o preço baixo e depois ela transforma o que ela quer. Então tem todos esses contextos, não é um fator só não, são vários fatores. E o fator principal, falta de humanidade. Então as pessoas querem simplesmente ou interna compulsoriamente as pessoas que têm uso de droga, ou deixa elas como estão. E tem a questão também do tráfico em si, onde a polícia não tem interesse de prender o grande traficante. Se a polícia quisesse, como aconteceu no Rio de Janeiro, teve um episódio no Rio de Janeiro que a polícia simplesmente roubaram um quartel do Exército, as armas do quartel do Exército, e a polícia falou, olha, se não devolverem as armas, o Exército falou, se não devolver as armas, eu não deixo a droga entrar no tráfico. Rapidinho, em menos de 15 dias as armas foram devolvidas. A mesma coisa na terra em Yanomami, né? Fecharam o tráfico aéreo, não entra alimento. Eles têm capacidade de fazer isso com o tráfico. Não vai entrar droga aqui. Aí muda a conjuntura, aí você tem que vir com uma questão de toda social, de saúde pública, para atender essas pessoas, né, que vão estar com abstinência, enfim. É bem complexo. Antes, faltam 15 minutos, dá para apresentar Tem uma pergunta aqui, Raí, que também é uma pergunta que também me inquieta, que era uma das perguntas que eu tinha preparado aqui, do Rodrigo também, que é o seguinte: existem exemplos ou modelos internacionais que poderiam ser uma referência de como melhor tratar a população LGBTQIA+, em situação de rua? E aí o que eu já incluo aí na minha pergunta, que é o seguinte: de que maneira nós, civis, né, pessoas daí comuns, podemos agir em prol dessa melhoria, ou dessa reconstrução, ou dessa construção de uma realidade menos desumana para as pessoas que estão em situação de rua? Olha, eu fiz essa pergunta, me fiz muito, e a gente está num processo de retrocesso muito grande. Quem está acompanhando o que está acontecendo nos Estados Unidos vê muito isso. Miami está brigando, o governador lá daquela região de Miami, lá esqueci o nome do estado, da Flórida, ele está brigando com a Disney, porque simplesmente ele quer abolir os LGBTs do território. Ele está proibindo desde a humanização até simplesmente tratar a palavra questão de gênero nas escolas e faculdades particulares. Então, assim, há um projeto de extermínio da população LGBT que está acontecendo no hemisfério norte, que inclui a Europa e a América do Norte. Então, assim, onde a gente vai colocar um lugar de segurança para os LGBTs? É difícil, tá? É bem difícil. Então, a gente não tem... eu desconheço, tá? Se alguém tiver, pode me mandar, não vou falar que não tem, tá? Eu desconheço projetos eficazes de apoio à população LGBT de fato. Nos Estados Unidos chamam de homeless, né? Que eles chamam, eu acho, que esses abrigamentos LGBTs, e eles não são muito eficazes também, não. Então, assim, e na Europa também tem um problema sério com respeito a isso. Nem a Holanda, eu conheço estudo de casos falando que são adequados, né? Exemplos adequados para nós. Então, infelizmente, a gente está no momento de cobrar o Estado para atender essa população. Tá bem difícil, viu? Eu gostaria de mostrar nos últimos minutos aqui, eu acho que não tem nenhuma pergunta, né? Como que eu faço para compartilhar a minha tela? Você tem aqui um botão verde, pode estar em inglês, share screen, ou está em português, compartilhar tela. Bem no meio da sua... Achei. Show? Tá aparecendo para vocês? Não, né? Tá carregando. Aí, agora apareceu. Tá. A Casa Neon Cunha, a gente fala um pouco da nossa história, eu posso mandar isso para vocês por e-mail depois, né? Então, a Casa Neon Cunha, hoje, ela funciona das 9 às 17, a gente quer estender segunda a sexta para 7 dias da semana, a gente não funciona 24 horas, porque a gente não tem grana, é muito dinheiro, a gente precisaria por volta de 120 mil reais por mês para funcionar 24 horas, porque envolve custos com o pessoal, alimentação, infraestrutura e tudo mais.
A Casa Leão Cunha, ela tem 250 metros quadrados, atualmente, nós temos 3 quartos, 18 camas para as pessoas dormirem. Ela tem sala de TV, biblioteca, sala de atendimento individual, ela tem sala de TV, tem área para cursos profissionalizantes, tem área social, tem bastante coisas. Mas a gente não tem dinheiro para funcionar 24 horas para ser uma casa de abrigamento. Hoje é uma casa de convivência. Então a gente dá café da manhã, almoço e lanche da tarde. A gente dá acompanhamento no campo da segurança alimentar no sentido de entrega de cesta básica. A gente entrega kits de higiene pessoal para as pessoas, então elas têm pasta de dente, aparador de pelos, creme para o cabelo, shampoo, tudo que elas precisam, ela tem na casa, que elas podem tomar banho lá. Elas chegam, elas podem tomar banho, podem usar a lavanderia para lavar roupa. A gente tem atendimento psicossocial, que é diferente, quem é psicólogo ele sabe, de atendimento psicológico. O psicossocial envolve um acompanhamento multidisciplinar, através de um plano individual de atendimento, que é o PIA, que envolve jurídico, que é advogado, assistente social e psicólogo, na Casa Leão Cunha específico, né? E aí a ideia é dar autonomia financeira e de renda e inserção social nessas pessoas com qualificação profissional. Então, o PIA envolve tudo isso. Reorganizar essas pessoas. A gente tem assessoria jurídica que faz retificação. Muitas dessas pessoas que nos procuram têm problema com a justiça, então a gente faz o acompanhamento jurídico dessas pessoas contra a homofobia, contra a LGBTfobia, transfobia. O bazar de roupa, eu já falei. Retificação, curso de treinamento educacional, que a gente entende que a forma de ensino atualmente ela é bastante complexa para as pessoas LGBTs. Então, a gente dá um treinamento para fazer depois o... Esqueci o nome. Esqueci o nome. Deu um branco agora. Para elas terem o certificado delas de ensino médio. Cursos profissionalizantes diversos e o abrigamento, né? Aí, as empresas que a gente tem parceria, a gente já fez parceria com a Ambev, Brastemp, a gente já teve as nossas assistidas desfilando em São Paulo Fashion Week, a Karen Banchini está pagando o atendimento psicológico das assistidas da casa. A gente atualmente está com 2 projetos de execução gigantes, que é um da OIT, que são em 6 estados do país. Atualmente a gente está em Belém do Pará e Macapá. Acabou de terminar João Pessoa, mas a gente já passou por São Paulo e Rio de Janeiro. Então a gente forma pessoas em auxiliares de cozinha e também em questões socioemocionais. Então envolve a Paola Carosella nesse projeto e a Elisa Lucinda. E a Casa Leão Cunha que faz a seleção e o acompanhamento dessa galera. A gente tem uma transformação que é para pessoas que já têm um grau de organização maior e que são líderes, e elas estão sendo formadas pela ONU. Inclusive, a gente vai fazer a formatura desse curso, que vai ser aqui em São Paulo, vai vir pessoal de Belém, agora em julho. Em números, em 2022, tá? 2.974 marmitas, dos 8 mil cestas a gente entregou, 106 números retificados, que é a pessoa ela não se reconhece com o nome que o pai e a mãe deu. Ela quer alterar o nome e o gênero. É muito caro, é custoso e trabalhoso. Então, nós temos uma equipe de advogados que faz esse processo e a gente faz parceria com as empresas para pagar. Por exemplo, tem processo de retificação que custa R$1.000. Então, multiplica isso por 106, o quanto que a gente já gastou. Claro, tem outros que é 300, oscila, né? 437 pessoas atendidas no psicossocial e assessoria jurídica. 337 pessoas formadas em curso de formação profissional e 105 pessoas de formação. Aumentou esse número de formação que a gente tem outros cursos, né? A gente na mídia, a gente apareceu em alguns jornais, e recentemente o Bom Dia São Paulo esteve na Casa Leão Cunha, a Globo fez uma reportagem com a gente no 17 de maio, e agora, como ajudar a Casa Leão Cunha, né, que você pode... Desculpa, estou gripado, eu comecei a falar rápido, por causa do tempo. Mas tem um e-mail, que se vocês quiserem anotar, vou jogar no chat, e também vocês podem entrar em contato comigo. Alguém mais tem alguma... O Vitor perguntou aqui, Raí, de que maneira que se pode ajudar a Casa Leão Cunha? Como fazer doações, por exemplo? Vocês ajudam da maneira que vocês puderem, desde ir pessoalmente lá. Vocês são da FMU, da Liberdade ali? Eu estou na Liberdade, mas como tem vários cursos aqui, eu acho que tem de vários campi. Eu estudei na FMU, eu fiz Direito na FMU. Aí na Liberdade. Legal. Então, assim... Então você é um regresso. Vou mandar um e-mail. Vocês podem mandar um e-mail para mim e vou passar meu telefone também. Vocês podem doar roupas.
Esse PDF você pode compartilhar com a gente, Dá para Raí, e compartilhar aqui? Não, né? depois nós enviamos para as pessoas. Ah, tá. Se você quiser, você consegue. Tem uma opção aí de compartilhar documento. Tá. Mas eu vou pedir para a Shari te pedir ele depois, que a gente pode encaminhar para as pessoas que se É inscreveram. melhor, senão eu vou perder tempo aqui. Mas assim, vocês podem doar roupas, vocês podem, por exemplo, psicólogos. Ah, eu quero ajudar a Casa Leão Cunha. Gente, se cada um de vocês fizer o social de atender um assistido nosso psicologicamente, a gente vai conseguir atender todos, porque são pessoas de extrema vulnerabilidade, no Bom, caso dos psicólogos. Ou se quiser fazer um estágio lá, na Casa Leão Cunha, dá para fazer o estágio na Casa Leão Cunha. Isso também é outros cursos também. Ah, olhou a rede social da Casa Leão Cunha, dá para melhorar nisso, nos ajude. Ah, eu tenho um kit de higiene pessoal, quero mandar, pode mandar. Ah, eu quero mandar em dinheiro, vocês se viram. Então, são inúmeras formas, né? Vocês escolhem o melhor caminho para isso. sim, feito. Raí, eu estou aqui pensando, assim, é mais uma reflexão, na verdade, né? O quanto que, né, ainda um pouco pensando em como que nós, que não, nós, né, pessoas civis, assim, como é que nós atuamos sobre isso? E fico pensando muito no que você falou logo no início da sua apresentação, que foi o problema das políticas públicas, da inexistência de políticas públicas, né? Então, acredito que mesmo nós fazendo nossa parte das doações, por exemplo, de fazer esse atendimento imediato e paliativo, eu acho que uma coisa que a gente tem que se conscientizar nada vai mudar se as leis não mudarem, né? Porque a gente é um país que ainda depende muito de leis para que qualquer coisa aconteça. Então, a gente também tem consciência de que não é, por exemplo, um governo que faz algo, né? Mas é o legislativo que muda qualquer coisa. Então, acho que é importante que nós nos conscientizemos como cidadãos e cidadãs que é importante, sim, quem nós colocamos, quem nós elegemos para os parlamentos, né? E isso é muito importante nós começarmos a ter esse tipo de conscientização e o tipo de acompanhamento sobre essas pessoas, né? De entender que são essas pessoas que vão promover mudanças de fato estruturais nesse país. Então, que não adianta a gente só focar, por exemplo, em votar no presidente, votar no prefeito, votar no governador, se a gente não observar quem é que está ocupando as assembleias, quem nós estamos colocando nas assembleias. Então, assim, eu acho que ver este tipo de problema e complexidade que o Raí traz aqui para a gente, vejam como não é um assunto simples, nada simples. E não existem respostas simples para assuntos complexos, que é um pouco o pensamento que se parece que se espraiou por este país, né? De parecer que dando uma solução muito simplista e simples para uma situação da violência, por exemplo, quando arma na mão das pessoas, a gente vai solucionar algo, né? Ou então fechando os lugares onde tem concentração de pessoas em situação de rua, que algum problema vai ser resolvido, né? Ou então expulsando as pessoas que são dependentes químicas do centro da cidade, que de fato vai mudar alguma coisa. Isso não vai mudar absolutamente nada. Só vai mudar se a gente tiver políticas públicas que de fato consigam dar conta de atender essas necessidades. Isso se faz com muito estudo, obviamente, mas também com pressão. E essa pressão tem que partir de nós, né? Tem que partir de nós. E aí eu vou te jogar a última pergunta, Raí. Se mais alguém, obviamente, quiser ainda colocar uma pergunta, a gente tem alguns minutinhos. Mas você que está na vida acadêmica e você que já tem todo esse percurso de não só ser um acadêmico, mas de também ser um militante, né? De também estar, de fato, com a sua presença e a sua atuação, de fato, na rua, né? E, de fato, ali no contato com o problema, como você vê, como você enxerga a formação acadêmica nas diversas áreas e nos diversos campos, no sentido de formar profissionais que deem conta de lidar com essa complexidade. Como é que você enxerga isso hoje? Você acha que há alguma mudança em relação aos últimos 20 anos, por exemplo, que é quando a gente entra, né, tem uma virada, pelo menos no país, em direção pelo menos a governos mais progressistas, de esquerda, e que nós temos a ingresso de populações, principalmente da população negra, nas universidades por meio das políticas, né, de reparação histórica e de acesso de cotas nas universidades, você vê
estruturalmente algum tipo de mudança na formação desses profissionais? Como você enxerga isso hoje? Então, acho que há avanços. Estamos escutando, né? Estamos escutando? Há Sim, avanços, por Diogo. exemplo, principalmente nas universidades públicas, né? Porque na universidade pública os alunos eles têm maior capacidade de se envolver no processo de readequação dos projetos pedagógicos. A UFABC, por exemplo, tem ensino de gênero e étnico-racial. Então, todo mundo que estuda lá é obrigado, independente do curso, se é engenharia ou se é humanas, a ter estudo de gênero e étnico-racial. Isso ajuda, porque muitas pessoas não têm acesso a isso. São disciplinas Então, obrigatórias. são disciplinas obrigatórias para todas as pessoas, independente do curso que ela faça. Bom, Então, assim, isso já ajuda bastante, porque muitas vezes eu costumo dizer que não é preconceito, é pré-conceito, né? Então, as pessoas têm um pré-conceito de algo que elas desconhecem. E é só a educação, né? As pessoas têm acesso com respeito a isso. E a gente vive a era da internet, que leitura rápida, as pessoas não têm acesso a conteúdos mais profundos e se baseiam em fofocas e tudo mais. Mas eu vejo avanço sim. Um exemplo para vocês aqui, né? Na época que eu estava na FMU, faz tempo, 2007, nunca se pensava que teria uma feira ou uma semana de diversidade na FMU. Aquela coisa quadrada, sabe? Então, acho que há avanços, sim. Só que a gente vai continuar tendo que persistir, né? Para que as coisas avancem mais ainda, de maneira melhor, né? perfeito, perfeito. Onde a gente encontra os seus artigos, Raí? Olha, eu vou mandar para vocês. Tá, Eu perfeito. tenho alguns artigos escritos, tudo relacionado à questão LGBT. Eu tenho alguns Uhum. livros publicados. Eu tenho até, inclusive, uma série de livros que eu participei na UFABC sobre gênero e diversidade, que fala de questões étnico-racial e tudo mais. E aí eu posso mandar para vocês, que fica mais Ah, por fácil. favor, por favor. Porque Poucos foram publicados, mas ajuda pra caramba. como eu oriento bastante iniciação científica e abordam essas temáticas por causa aqui do núcleo, eu acho que é um rico material para a gente poder ter acesso e poder fazer parte das nossas revisões de literatura, né? Então, te agradeço se você compartilhar com a gente. Vocês devem também ter acesso ao Pagu. A UFABC tem um núcleo de gênero chamado Esperança Garcia. Eu vou mandar alguns links para vocês que vai ajudar, né? Que pode ajudar. A Pagu tem alguns professores que eu conheço, que são da militância, que ajudam bastante. Eu acho que vocês conhecem, né? Sim, Mas é sim. isso aí. Mais alguma informação vocês desejam? Alguém mais, gente? Tem alguma pergunta? Bom, as pessoas estão elogiando aqui. Informação é sempre importante, muito interessante o conteúdo da palestra. Conteúdo maravilhoso, obrigada por disponibilizar um tempo para nós. Eu também, Raí, te agradeço enormemente pela sua disponibilidade, sobretudo foi no susto que você teve que vir fazer essa cobertura, mas eu, o Vitor, em nome do NUGE, a Shari teve que sair, que ela teve um problema de conexão também. Nós agradecemos enormemente a sua disponibilidade, a sua generosidade de vir aqui compartilhar conosco. Eu acho que é um tema que não se esgota, obviamente, então as portas estão abertas, qualquer ação que vocês da Casa Leão Cunha queiram fazer e queiram promover essas ações, né, no sentido de divulgar, conte conosco, no que pudermos colaborar e contribuir, estamos aqui e as portas estão sempre abertas. Então, agradeço Muito obrigado a enormemente pelo vocês. seu tempo e espero que possamos nos encontrar mais vezes. Eu estou à disposição. Muito obrigado a vocês e bom descanso para todo mundo. Obrigado. Então, gente, deixa eu só compartilhar a telinha aqui para vocês lembrarem que amanhã teremos a palestra. Olha lá, o Raí estava contando que a parada foi ao encontro dele. Amanhã nós teremos uma palestra com o professor Legal. William Carvalho, que é professor aqui da instituição, que ele vai falar sobre o surgimento da parada LGBTQIAP+, em São Paulo. Será às 17 horas, é esse mesmo link da sala, tá? Do Zoom. Então, quem estiver aí com tempo, né, e estiver com interesse, venha também compartilhar desse momento conosco. Está sendo uma alegria estar promovendo esses encontros aqui com vocês.
Então é isso. Obrigado mais uma vez. Tenha uma boa tarde, uma ótima noite agora. Bons estudos para quem vai para a aula. E nos vemos no próximo encontro. Aí, obrigado de coração e sucesso aí na sua empreita. Até breve. Abraços, Até, beijos. querido. Então, eu vou encerrando aqui a transmissão, minha gente, fechando minha câmera, o microfone, e vou encerrar a sala também. Link de presença está aí, preencham, ele fica ainda mais um tempinho aberto. E amanhã encontramos vocês às 5 horas. Beijo grande. Obrigado, Vitor. E até amanhã. Tchau,